André, antes de começar a conversarmos sobre o seu filme, me conte um pouco mais sobre essa transição que você teve de funções de um diretor de fotografia para a direção desse filme. Você assinou alguns filmes como Maria Luísa, que, se eu não estou enganado, está chegando hoje no streaming. Você também Exatamente. a fotografia de Ainda Temos a Imensidão da Noite, A Repartição do Tempo, o Comeback. Então me conte sobre essa transição e até mesmo sobre a parceria com outro diretor de fotografia aqui, que é o Krishna Schmidt. Perfeito, Alex. Na verdade, logo que eu me formei na faculdade, eu dirigi um curta-metragem e entrei também para a carreira de direção de fotografia, né? Começando como assistente de câmera. Então, desde cedo, eu já comecei a dividir um pouco entre a direção, direção com escrita de roteiro, né? E com a direção de fotografia. Depois eu fiz mais eu fiz 5 curtas ao todo, né, como diretor. E acho que deve fazer quase 10 anos meu último curta. E depois eu realmente fui completamente absorvido, né, pela carreira de direção de fotografia, né, fazendo esses longas, né, que você citou. E, e aí realmente me dediquei a ele e eu tinha até um argumento para um longa escrito, um pouco esquecido na gaveta, e um dia teve um edital em Brasília, um edital regional, né? E aí o produtor, com quem eu trabalho bastante, vários dos filmes que eu fiz foi ele que produziu, e aí conversei com ele, me falou, olha, eu estava com um projeto, mas eu não estou achando que ele está bom. Eu queria ver, você não tem por acaso um argumento, alguma coisa assim, para a gente entrar no roteiro, né? Na verdade, eu já tinha ganho um projeto de desenvolvimento para fazer um roteiro. Então, tinha um roteiro, mas eu deixei guardado na gaveta. E aí ele me provocou e eu disse, olha, eu tenho sim, tenho um roteiro guardado. Não sei se ele funciona, não estou totalmente satisfeito com ele, mas está lá guardado. E aí a gente pegou esse roteiro e disse, eu gostei dessa história, gostei, acho que a gente pode fazer um belo projeto aqui em cima. E aí ele me provocou para isso, a gente escreveu o projeto e aí fomos contemplados, né? Aí arrumei esse belo problema, né? Ter que fazer um filme. E aí eu peguei esse roteiro que havia sido escrito juntamente com o Pablo, eu e o Pablo, e chamei um outro amigo meu, um roteirista profissional, o Aurélio Aragão, e aí falei, olha, Aurélio, eu tenho esse roteiro, eu não estou satisfeito com ele ainda, eu queria que você desse uma olhada, possivelmente dessa mexida. Aí contratei ele para ele mexer, e ele disse, olha, você me dá carta branca, porque eu quero mexer em algumas coisas que são meio estruturais aqui. Eu digo, não, tudo bem, a gente vai conversando e você vai mexendo. Aí ele fez uma alternativa, né? E voltamos um pouco para o argumento, ele fez um argumento e me mandou e disse, o que você acha disso aqui? Eu digo, perfeito, gostei muito. Ele adaptou, trouxe coisas novas, e aí ele terminou fazendo o roteiro, foi o roteiro que a gente filmou no final. Então essa minha relação direção de fotografia, já estava um pouco, já está em mim, né, um pouco. O trabalho com o diretor de fotografia, o Christian Schmidt, foi absolutamente tranquilo, né? Eu já tinha feito curtas com outros diretores. O primeiro curta eu realmente dirigi fotografia, mas os outros curtas que eu fiz não, foram todos fotógrafos, outros, né? Outras fotógrafas e fotógrafos. E aí com o Krishna não foi diferente, assim. Foi muito bom trabalhar com ele, né? A gente pensar as referências juntos, enquadramento, mas eu realmente deixei na mão do Krishna a responsabilidade da direção de fotografia, né? Fiquei realmente no meu papel de diretor, de conversar com ele sobre o conceito, sobre o que eu estava pensando da cena, minha proposta de decupagem, e aí a gente conversava junto, enfim. E fizemos esse trabalho junto, mas dentro dessa, né, dessa relação diretor de fotografia normal, né? Eu não coloquei a mão na fotografia, né? O povo diz, você não colocou a mão na fotografia? Eu digo, não, eu coloquei no sentido como o diretor coloca, mas não como o diretor de fotografia faz, né? Sim. É isso. Você antecipou bastante a resposta para a minha próxima pergunta, mas eu tenho um pouco mais de interesse em saber em relação aos temas que são trabalhados aqui em New Life SA, como, por exemplo, a especulação imobiliária, esses abismos sociais. É, Então, me conte um pouco mais, inclusive, em relação às discussões que você teve com seus parceiros de roteiro, em relação a
como esses temas surgiram, se vocês foram impactados por algum acontecimento real específico para o surgimento dessa ideia. Sim. Teve o roteiro, na verdade, começou a ser escrito. Morava no Rio. Eu morei uma temporada no Rio. E o roteiro, eu tinha começado a desenvolver lá uma história, mas nem era um arquiteto, era um funcionário de uma imobiliária. E aí desenvolvi a história com o Pablo aqui muito no Rio, né? Era muito carioca a história, eu acho, né? Ela realmente tinha, eu sempre escrevo assim, o ambiente para mim é fundamental, sabe? O ambiente interfere na história. É difícil ter uma história que eu não conseguiria fazer uma história que funcione num lugar que não funcione no outro. Até consigo, mas eu acho que a coisa do ambiente sempre está muito presente, né? E aí eu me mudei de volta para Brasília e falei, Pablo, ganhamos o desenvolvimento de roteiro. Eu falei, olha, vamos ter que passar ele para Brasília, porque eu estou achando ele muito carioca. Eu acho que agora eu estou em Brasília, eu quero fazer uma coisa em Brasília. E aí a gente foi alterando o roteiro, mas a questão da especulação imobiliária, a questão do abismo social, a questão da crítica social a essa elite, ela estava presente já no roteiro, né? Já era um elemento fundamental no roteiro. E aí o Aurélio entendeu muito bem, modificou, mas dentro dessa ideia, né? Dessa estrutura, né? Então a gente modificou ele para Brasília, o personagem mudou, né? Enfim, algumas cenas foram acrescentadas, outras caíram, enfim, mas, digamos assim, essa ideia inicial que havia, né, da especulação, está lá presente, e eu acho que aí o que entrou de elemento fundamental nessa ida para Brasília foi a história de Brasília e fazer um certo paralelo entre a história que eu estou contando com a história da construção de Brasília, né? Então, isso terminou entrando mais no roteiro, coisa que não havia nessas primeiras versões no Rio de Janeiro. Então, foi um pouco por aí que aconteceu a nossa conversa, mas sempre procurando manter um tom sarcástico, satírico, irônico, né? Essa era uma proposta desde o início, e eu acho que até o Aurélio acentuou essa proposta, né? Eu acho que isso foi muito interessante. O filme era mais drama, e eu acho que essa parte satírica agora ficou mais presente. Então, foram por aí as conversas, mas eu acho que esse conceito inicial e desse personagem meio errático, meio apático, também fazia parte da proposta inicial. É abordar também sobre essa questão de tons, porque nós temos um filme que ele navega por vários estilos. Nós temos justamente esse tom satírico. Eu também noto uma presença até mesmo de ficção científica, no sentido dessa construção de uma realidade utópica, até mesmo a maneira como a música e letreiros iniciais são apresentados aqui. Então, me conte como foi encontrar e também atravessar por muitos desses tons, se uma ênfase a um deles foi nada mais quando você já estava com tudo filmado e estava montando ali todo o material bruto. É engraçado até você falar de ficção científica, que eu estou com um projeto novo e agora assumidamente ficção científica, né, de longa que eu estou desenvolvendo. Uhum. E eu acho que eu tenho muito eu sempre fui muito fã, né, de cinema, de filmes de ficção científica, né? Eu tenho meus preferidos, meus ícones do cinema, né, que servem de referência, né, como Solaris, o 2001, né? Enfim, filmes de ficção científica mesmo, né? E eu acho que eu já tinha, de certa forma, na escrita do New Life, eu já tinha essa vontade um pouco que é uma brincadeira um pouco com o futuro, né, nesse sentido, né? Parece que é um filme meio futurista nesse sentido. Então, acho que isso já tinha essa vontade, né, essa minha influência. E o filme tinha talvez o que tinha mais no filme, que foi perdendo assim durante o processo, é que o filme era mais no ar, né? Tinha um aspecto mais de filme no ar também, que é outra grande escola de cinema e referência de cinema para mim. E aos poucos ele foi migrando para ficção científica, né? Noir também é uma grande referência do cinema para mim, né? Assim, como fotógrafo, né? Mas como diretor também. E aí eu terminei a gente no processo, né, de construção,
Eu acho que Brasília também, essa coisa utópica de Brasília, ele era mais no ar quando era carioca, né? E aí em Brasília ele ficou mais ficção científica, né? Porque a cidade tem um pouco disso, né? De ficção científica, né? Então, eu acho que terminamos casando esses elementos que estavam um pouco no ar, assim, já e presentes em mim, né? É isso. André, para concluir, cinema brasileiro sempre tem essa questão em relação a esse longo processo que existe para a captação de realização de um projeto e depois o período de finalização, o percurso, né, por festivais de cinema e aí aquele longo tempo também para o lançamento comercial que muitos filmes independentes demandam, né, de tempo. E o seu filme ele teve um timing interessante no sentido de ter acredito, a primeira aconteceu, né, no Festival de Brasília de 2018 e ele está chegando agora comercialmente em um momento em que as eleições municipais foram concluídas, quando na verdade eu me recordo que os planos de lançamento era no primeiro semestre desse ano. Então, como você avalia Sim. essa trajetória do filme, né, conectada justamente com esses períodos com os quais, de certa maneira, você também retrata na sua realização? Essa coisa da coisa das eleições e tal é mais uma coincidência, porque realmente ele estava planejado para ser lançado no primeiro semestre, né, em abril, se eu não me engano, era abril a data. E aí, claro, a pandemia pegou todo mundo de surpresa e, evidentemente, isso atrapalhou e jogou a gente para cá. Não que a pandemia tenha acabado, muito pelo contrário, né? Parece que ela está voltando, né? Parece não, já está voltando com força. E aí a gente ficou com um filme que, se a gente for esperar demais, acabar a pandemia, o filme vai ficar antigo, né? Vai envelhecer, digamos assim, essa expressão, né? O filme já tinha passado no festival em 2018, né? Então, a gente de alguma forma tinha se planejado e também porque a gente ganhou um edital de distribuição. Então, a gente está amarrado, né, em termos de prazo, em termos de processo de distribuição do filme, a esse edital, qual a gente foi premiado. Então, ele foi adiado, mas no momento a gente tinha que lançar o filme e aí escolhemos esse momento, antes do ano acabar. E aí coincidiu também, né, claro, com as eleições, mas eu acho que o momento político do Brasil é tão complicado, assim, né, a gente está num momento tão ruim assim politicamente, que eu acho que o filme termina dialogando com esse momento, independente das eleições mesmo, sabe? Nesse sentido. E é isso, eu acho que tem um tom político também no filme, né? Tem uma crítica, além da ficção científica, né, e do drama, etc., tem também um pouco a política está presente no filme, né? Um filme também tem questões políticas dentro, né? Isso aí, por enquanto, infelizmente, é atual no Brasil ainda, né? André, eu agradeço a disponibilidade por essa entrevista e desejo sucesso com os seus próximos projetos, seja como diretor de fotografia ou também na direção aí por trás das câmeras. Obrigado novamente. Valeu, Alex, muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado, um abraço.